Olá, lá, estou aqui de volta depois de algum tempo aí offline. Eu tava de férias, foi muito boas minhas férias no Brasil, no sol, no calor, na praia. E agora estamos aqui de volta no frio, de menos alguns graus. E eu não terminei, já estamos em 2025, no dia 21 de janeiro. E eu não terminei ainda de fazer as revisões dos meus livros lidos, mas para a vossa sorte, faltam só poucos livros, faltam 4 livros só de 2024. E eu ainda gostaria de fazer os melhores e os piores, a retrospectiva dos melhores e dos piores. Mas então hoje eu vou falar desse livro aqui, então, que é En cherchant Majorana, do Etienne Klein. Etienne Klein é um físico, enfim, é um livro não é de física, ele conta a história do Majorana, do Ettore Majorana aqui, que era um físico, né? E o Etienne Klein, ele é um autor, é o primeiro livro que eu leio dele. Ele é bem... Aqui é o Ettore Majorana. Ele era o Etienne Klein, que é o autor. Ele é um físico bem famoso aqui até na França como um vulgarizador científico, né? E ele escreveu vários livros, ele fala na rádio, às vezes ele aparece na TV. E essa é a primeira vez que eu leio um livro dele. Vou traduzir, acho que para botar no título Procurando Majorana, ou poderia ser Em Busca de Majorana, porque eu não achei esse livro em português. Então eu não sei o título que vai ser dado em português, mas seria Procurando, Em Busca de Majorana. Então, vamos falar deste livro aqui. Este livro aqui, ele foi muito legal. Ele foi muito, muito, muito bom esse livro. Ele conta a história deste físico de partículas, tanto bom na teoria quanto nas partes experimental, que é o Ettore Majorana. O Ettore Majorana, ele é muito curioso, porque vamos contar a história, que é o que diz aqui o livro. O livro ele tem uma parte bem pequenininha técnica, mais ou menos técnica também, bem vulgarizado, porque a parte de física de partículas é uma parte muito complexa, muito difícil de falar sobre isso. Então ele tem só uma partezinha assim que explica mais ou menos a teoria, mas uma maior parte assim do livro conta a trajetória do Majorana, do Ettore. E aqui esse autor, o Etienne Klein, ele fez assim, uma pesquisa bem profunda na vida do Majorana. Ele foi para a Itália, falou com os parentes, foi nas casas, foi onde o Majorana estudou, trabalhou, sabe? Fez uma investigação bem profunda, assim, da vida e do percurso do Majorana. Então vamos aos fatos. O Majorana, ele era um físico, né? Era um físico na época de ouro, assim, da física, das descobertas. Mas, putz, eu já esqueci, eu sempre esqueço os anos, né? Cara, que ano que vai ser? Eu acho que foi eu chutaria ali uns 1900 bolinhas que o Ettore Majorana trabalhava. Ó, 1930, quem que foi? Foi nessa época aí, ó. Foi nessa época, ó. Ele nasceu... O Majorana nasceu em 1906 até 38, não se sabe. Porque então... O Majorana era físico nessa época e aparentemente era alguém muito genial. Era um jovem muito talentoso, muito genial. Só que ele tinha, assim, uma personalidade bem particular. Por exemplo, assim, sabe? Ele tinha uma pesquisa muito grande, assim, muito boa. Ele entendia muito fácil as coisas. Ele não gostava, por exemplo, de publicar os resultados dele. Sabe? Enfim, Majorana era essa pessoa, assim, sabe? Que captava muitas coisas muito rápido, que era muito forte intelectualmente, tanto que ele fazia parte, ele foi convidado para
para fazer parte dessa pesquisa do Enrico Fermi, dos ragazzi. Ragazzi em italiano é os garotos, para fazer parte do grupo dos garotos, que era um seleto grupo do Ettore Majorana, do Segre, que é um outro físico também meio famoso, e vários outros físicos da época que eram, não sei se aqui tem foto talvez dos ragazzi, mas dá para achar online a foto dos ragazzi. E enfim, era essa nata da física da época, né, da Itália, né. E com esse grupo, o Fermi, que era o líder do grupo, ele tentava botar em evidência que a Itália também estava na corrida ali da física e estava indo bem. Voltando pro Majorana, ele era tão forte que, por exemplo, ele foi passar uma época no laboratório do Heisenberg. Ele gostou, ele ficou fascinado e tal, daí ele voltou para a Itália. Mas todo o mistério que envolve o Majorana não foi nem tanto a física em si, mas foi porque ele era uma pessoa muito complexa. Então, mais ou menos. Talvez eu dê spoilers aqui, então se alguém estiver pensando em ler, para este vídeo. Mas o que acontece? Ele fica todo esse negócio assim, sabe? Eu pesquisei, eu não conhecia ele muito antes, sabe? Mas tem até história em quadrinhos, tem um monte de coisa em torno do Majorana e tal, porque eles acham muito misterioso, porque ele já tinha essa personalidade misteriosa, ele não falava muito, sabe? Ele não falava muito, e às vezes quando falava bosta, assim, sabe? Por exemplo, foi na época de ascensão ali, começou aqueles antissemitismos, sabe? Antes da Segunda Guerra ainda, ele era bem amigo do Segre, e o Segre era judeu. Ele escreveu uma carta falando... Onde será que tá? Em qual parte? Ele escreveu uma carta, por exemplo, pro Segre, falando bosta, assim, sabe? Falando porcaria. Majorana, falando, por exemplo, a questão do antissemitismo deve ser julgada no contexto da revolução que a exterminou, lá onde... enfim... Não quero fazer a tradução literal aqui, porque senão vai ficar feio o que eu vou falar. Não é possível que um povo de 65 milhões de indivíduos se deixe levar por uma minoria de 600 mil pessoas, afirmando abertamente que constituem um povo em si, sabe? E tipo, ele não falava muito, era um rapaz tímido, mas quando falava bosta. Por exemplo, um outro assim, tipo, ele não falava muito, daí tava lá, tem um registro de uma conversa, por exemplo, ele tava conversando com 2 colegas, assim, de laboratório, né, e Rosenfeld e Placzek. E daí ele falou assim, um deles falou assim, um deles pediu para usar as notas de aula, de estudo do outro, e o outro falou assim, então tá, fica tranquilo que minha esposa vai fazer uma cópia, né, pra você. E a única hora que o Majorana abriu a boca foi, nossa, esta é uma mulher perfeita. Sim, uma mulher que faz a cópia dos seus trabalhos, pros seus coleguinhas. Enfim, sabe, então assim, ele era assim, ele não falava muita coisa, ele era muito inteligente, uma coisa não nega a outra, assim, sabe? Tem muito desses assim, vamos cancelar porque fala bosta. Não, ele era inteligente, né? Ele era muito inteligente, ele era um gênio, sabe? Tanto que ele era incluso, só que eu acho que até os problemas, assim, de personalidade dele que levaram ele a não ser tão conhecido. As pessoas não conhecem muito Majorana. Hoje em dia até se fala mais dele, já vou falar por quê. Mas as pessoas não conhecem muito ele. Eu acho que muito é por causa desses problemas de personalidade, sabe? Se ele tivesse publicado os resultados dele, ele fez um ou outro trabalho na vida dele. Mas desses trabalhos que ele fez foram trabalhos muito bons, assim, sabe?
Enfim, e todo o mistério que fica em torno do Majorana foi porque ele era essa pessoa com essa personalidade complicada. Então tinha vezes que pelos documentos dava para ver que ele estava empolgado com o trabalho que ele estava fazendo, que ele estava feliz com o trabalho que ele estava fazendo. E tinha momentos não, que ele se isolava, que ele não saía mais, que ele não respondia a ninguém. E o que acontece? O que acontece? Ele estava indo fazer uma viagem. Eu nem lembro mais, eu acho que era para Nápoles, mas eu nem lembro mais o motivo da viagem. Ele ia fazer uma viagem, né? Ele saiu do momento que, eu diria assim, nunca foi diagnosticado, né? Mas o dia que ele estaria depressivo, assim, sabe? Ele saiu do momento que ele estava meio depressivo e foi fazer essa viagem. E o que aconteceu nessa viagem? Ele desapareceu. Ele desapareceu completamente. Mas assim, ok, se ele estava depressivo um pouco antes, a gente pode pensar, ele se suicidou. Só que o negócio é que ele não deu assim indícios naquele momento que ele estava pensando em fazer alguma coisa desse tipo, assim, sabe? E nunca foi achado o corpo, não foi achado nada, assim, sabe? Tipo, e ele embarcou no navio para Nápoles. Então, assim, ó, ele embarcou no navio para Nápoles, ele não chegou em Nápoles. Nunca foi achado o corpo, não foi achado nada. Tiveram algumas cartas misteriosas antes. Mas então o mistério fica aí, sabe? Ele publica um artigo bem assim, revolucionário pra época. E do nada ele some. Sabe? Então daí fica todo esse mistério. Eu, pessoalmente, acho que ele só era uma pessoa instável emocionalmente, uma pessoa que deveria estar com algum tipo de condição, deveria estar com depressão ou com algum tipo de transtorno, sabe? Acabou... Ele era muito inteligente, então ele pode ter achado uma forma de se dar um sumiço e ninguém achar mais, assim, sabe? E daí eu não sei, mas fica todo esse mistério em volta dele, assim, e fica algumas especulações, assim, sabe? Tipo, por exemplo, teve na época como que é? Um seminário, aquele retiro que fica aos padres, pessoas novinhas. Um seminário que falou que veio um rapaz muito perturbado, pediu pra ficar lá e não deu pra aceitar. Ou então teve histórias de um mendigo que tava ensinando física para as crianças em Roma, na rua, sabe? Tem umas histórias, até uns indícios na Argentina, tipo, que tinha um cara Majorana na Argentina, no restaurante, que escrevia umas fórmulas de física no restaurante, tipo, sim, sabe? Daí veio assim, em torno de todo esse mistério que ele desapareceu, nunca ninguém achou nada. Ficou essas especulações em volta do que aconteceu com Majorana. E esse é o grande mistério que entorna ele. Sendo que... E tem relação ainda com o artigo que ele publicou logo antes de desaparecer também. E que esse artigo que é o mais assim revolucionário dele e que renasceu muitas linhas de pesquisas baseadas nesse artigo. Por quê? O que acontece? Esse artigo que ele fez, eu não sou assim uma mestre de física nem nada assim para explicar muito bem. Mas, pelo que eu entendi, é que assim, ó, tem reações que são... Tem um tipo de desintegração que se chama desintegração beta, que é quando a gente tem um núcleo que não está estável e daí ele vai liberar, assim, elétrons, vamos dizer assim. E às vezes tem um tipo de desintegração beta que é muito mais raro que acontece, que é a dupla de desintegração beta. E o que acontece? Ele libera duas partículas beta, 2 elétrons, mais 2 neutrinos. E esse modelo ele é descrito pelas equações de Dirac, ok? E as equações de Dirac, eles descrevem esse modelo de partícula, eles descrevem um modelo de partícula, as equações de Dirac. Para chegar nesse modelo, Dirac, ele solucionou a partir de uma matriz que leva em conta as componentes reais e as componentes imaginárias, para quem conhece os números complexos.
Os números imaginários são basicamente um artefato matemático em que a gente inventa literalmente um número, mas que no final dá certo. Com as observações dá certo, as coisas dão certo. Enfim, e o que acontece? O nosso Majorana aqui, querido, tão antequerido, ele conseguiu resolver as equações de Dirac de uma forma não convencional para a época, de uma forma que daria só apenas soluções reais em conta. Mas essas soluções reais que ele levou em conta significaria, pelo meio da representação das partículas, que o neutrino, eu acho que eu já falei do neutrino aqui num outro vídeo, que o neutrino, essa pequena partículazinha que não interage com quase nada, ela seria sua própria antipartícula. Entendeu? Ele se anularia ele mesmo. Então, bacana. Mas por que agora tá voltando à tona o nome de Majorana, toda a linha de pesquisa nessa parte? Por causa da matéria negra. Porque a matéria negra é essa matéria que tem no universo que a gente não consegue detectar. Também já falei, acho que em outro vídeo. E uma das teorias, se eu não me engano, seria que ela é formada por neutrinos, que são os antineutrinos, que daí fica difícil de detectar. Não poderia explicar por detalhes. Quem sabe um dia, se eu tiver com muito tempo e com a cabeça vazia, o que é muito difícil, né? Eu pego as equações assim pra tentar resolver, pra ver o que dá, sabe? Vai que sei lá, né? Enfim. Por isso que esse sujeito tá tão à tona de volta, sabe? E o que acontece? E daí tem muita pesquisa hoje em dia, tem até um colega que fez um doutorado nessa área, que é para detecção do que eles chamam de dupla desintegração beta. Sem emissão de neutrino. É isso. Porque só a dupla desintegração beta pode significar também essa dupla desintegração beta que vai ter os dois neutrinos que vão sair. Então é isso. É a dupla desintegração beta sem emissão de neutrino. É isso que o povo está tentando detectar. Só que é muito difícil detectar. Só que se algum dia alguém detectar também, cara, Nobel neles. Brincadeira, nem sei de nada, nem sei o que eu tô falando. Nem sei se alguém assiste. Não sei o que eu falo. Não sei o que eu estou falando, estou perdida. Nobel neles. Enfim, não, mas realmente, se alguém detectar, vai ser algo que vai revolucionar um pouco a física, a forma que os físicos veem o mundo, o modelo cosmológico e todas essas coisas. Quem sabe um dia terei conhecimento suficiente para explicar melhor, sabe? Mas enfim, tá aí. Eu acho que, como é o primeiro vídeo depois das férias, eu acho que eu devo ter explicado muito mal as coisas do livro. Porque faz muito tempo que eu li. Eu não ordenei nada que eu ia falar. Falei um pouco do Klein, do autor, daí falei um pouco mais do Majorana. Mas enfim, é isso. É este livro aqui. Que conta a história aí deste físico que desapareceu misteriosamente. Era uma pessoa bem misteriosa, uma pessoa de uma personalidade bem particular. Parecia chato. Mas enfim, fica todo esse mistério em torno do desaparecimento dele. E quem sabe um dia ele vai vir aqui com as suas equações que estão corretíssimas. Ele vai vir aqui revolucionar a física. Se alguém observar experimentalmente isso que ele falou aqui no livro. Não no livro, no artigo dele. Vai ser um bagulho de louco, vocês vão ver na TV. Ou não também, né? Vai saber, né? Vai saber, até o mundo vai ter acabado, vai saber. Não sei, olha só. A cabeça depois da fé não tá funcionando direito. Enfim, é um livro... Sinceramente, é um livro muito, 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 muito bom. Eu recomendo. Se alguém quiser ler em francês, eu só consegui achar ele em francês e italiano. Então, acho que em francês... Ou então, vai que algum dia lança em português também, né? Ou em inglês.
Mas eu super recomendo aqui, um baita livrão aí escrito por esse físico aqui. E é isso, de 0 a 10, é um baita livrão, conta bem a história, é uma escrita muito boa. O Etienne aqui, ele fez uma grande pesquisa, assim, da vida do cara, assim, sabe? Acho que ele deve ter levado alguns anos para escrever esse livro. Bem pequenininho, assim, mas deve ter levado alguns anos. Então, de 0 a 10 aí, eu vou dar 9,5. Eu gostei pra caramba. Mostrou uma física que eu não conhecia. Mostrou um físico que eu não conhecia. 9,5. Ettore Majorana. Adeus.